Olá! Bem, pessoal, queridos irmãos, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, bem atual. Hoje, acho que é dia 4, né? E eu estou marcando meu tempo aqui, porque eu sei, vocês sabem que eu falo muito, e eu só quero falar hoje por 15 minutinhos, para que a gente não se perca. Eu quero fazer uma série de vídeos, mais ou menos nesse tempo. Bom, todo mundo sabe, né? Todos os cristãos sabem que a gente está numa semana de estreia. Eu acho que é o filme mais esperado do ano, né? Ano passado ele fez muito sucesso. Foi um filme de uma história que se baseou em um livro chamado Deus Não Está Morto. O autor é Rice Broocks, que já lançou aí o seu segundo volume. Provavelmente você já deve ter visto o segundo volume aí, tá? Em algumas livrarias no Brasil você compra o livro, já ganha o convite, está aqui o meu esperando para a estreia do dia 7, para eu ver o resultado de Deus Não Está Morto 2. Mas o que será isso? Quem é que falou que Deus está morto, né? Quem é que disse isso? Bom, eu fiz uma seleção aqui, a frase mais famosa, na verdade. Quem disse que Deus não está morto foi o filósofo Friedrich Nietzsche. Ele disse a seguinte frase: Deus está morto. Mas, considerando o estado em que se encontra a espécie humana, talvez ainda por um milênio existirão grutas em que se mostrará a sua sombra. Então, por muito tempo, as pessoas veem, os filósofos, os ateístas, as pessoas que geralmente tendem a se questionar mais sobre a existência ou não de Deus. Nietzsche, então, eles usam geralmente Nietzsche como esse argumento, e a frase máxima que Nietzsche diz é que Deus está morto. Deixa eu ver o que mais ele fala de interessante aqui. O homem moderno é tudo aquilo que não sabe, mas para que se quer voltar. A modernidade se tornou doente. Segundo ele, nós estamos doentes para voltar de alguma coisa que a gente não conhece, né? Ele diz mais: por vezes as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Bom, isso eu gosto de dizer que é verdade, né? Às vezes a gente vê aí uma série de heresias acontecendo, a gente fala assim: não, mas está errado, não é assim, não, a palavra não disse exatamente isso. Se você já pregou para alguma igreja que faz algumas coisas estranhas, se você tentar justificar para essa pessoa que aquilo está errado, você vai estar matando um pedacinho da fé dela. É mais fácil você enganar a pessoa do que você provar para ela que ela estava enganada. Isso é uma frase que a gente aprende muito em teologia, que na verdade o ideal é não confrontar a prática totalmente errada, né, de algumas igrejas. A gente tenta então amenizar, né, e entregar a verdade em doses mais homeopáticas. Vamos lá. Então, para Nietzsche, Deus está morto, Deus não existe. Ele se baseia em uma série de outras coisas, mas eu queria começar basicamente esse primeiro vídeo falando sobre essa lógica de que Deus não está morto, é baseado no filósofo Nietzsche, que afirmou que Deus está morto, mas ele acha que a nossa sociedade está muito degradada e que por muito tempo, ele disse que por 1000 anos, eu diria que mais ainda, a nossa sociedade vai continuar acreditando nesse Deus morto, segundo Nietzsche nos diz. Bom, mas felizmente a gente tem uma grande maioria que ainda acredita que Deus não está morto, né? Ele faz essa citação basicamente por Cristo, né? Porque Cristo morreu para nos salvar. Então ele afirma basicamente que Deus está morto. Se a gente parte do pressuposto de Deus Pai, a gente teria uma outra perspectiva, talvez a definição é outra. Existe uma definição, e é isso que trata o filme. Se você já assistiu Deus Não Está Morto 1, eu te recomendo que você
assista novamente. E se você ainda não assistiu, assista. Isso vai te dar uma base bem interessante. Eu vou fazer uma leitura bem pausada, bem estudando mesmo, né? Porque a gente precisa, né? Muita gente diz sempre aí, uma coisa que eu gosto muito de defender: as pessoas sempre vão se basear na Bíblia como uma fonte única, né? Você vai me dizer assim, mas não pode? Claro que pode, claro que pode. Assim como a gente estuda, por exemplo, Roma, né? A gente quer saber a história de Roma, a gente vai ter que ir a Roma e buscar provas de que Roma existiu, de que a história de Roma está lá, através de Roma, né? Mas a gente sabe, né? Nos nossos seminários de teologia, quando a gente começa a estudar o rei Davi, por exemplo, é um estudo muito profundo, porque a gente começa a descobrir o quê? Que o rei Davi, os registros que nós temos do rei Davi, na verdade, os bíblicos, os prometidos lá na Bíblia, eles não são necessariamente reais ou plausíveis de serem provados. Encontrou-se relatos das batalhas do rei Davi em outros documentos, em outros registros. Nos próprios registros judaicos, não há grandes provas de que o rei Davi realmente existiu. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco, né, do óbvio, porque senão a gente fica com uma mentalidade fechada em apenas um livro, né? Tem meia pessoa de um livro só. Se você olhar para de mim aqui, você vai ver uma tonelada de livros, porque eu tenho muito essa preocupação de não ficar apenas em um livro. Eu também temo os homens de um livro só, aqueles que vão pegar o único evangelho lá e vão dizer que a palavra está lá escrita, a palavra tem que ser assim. Muita gente não sabe nem que palavra é essa e está lá repetindo, sem nem saber de muita coisa. Então temei mesmo o homem de um livro só. Aí você vai falar assim, então eu não posso usar a Bíblia como meu único livro? Claro que pode e deve, porque ele é o seu único livro. Mas a gente vai mais além, né? Eu vou continuar vendo aqui, né? Ele nos dá algumas... nesse segundo filme, vocês vão perceber que... eu vou ter que contar algumas coisas, na verdade não é spoiler. Spoiler, para quem não sabe, é estraga final, né? Porque eu também não vi o filme ainda, só estou lendo um livro, mas o livro não conta necessariamente a história, assim como o primeiro não contava, né? O livro é baseado nas teorias encontradas neste livro para se justificar a fé cristã, né? Então, no primeiro livro, o primeiro filme era um professor de filosofia que ele impôs com que todo mundo escrevesse uma folha de papel que Deus está morto e assinasse embaixo, para que daí por diante, a história, a matéria que ele fosse lecionar, que era filosofia, não tivesse mais problema. Deus já não ia entrar mais nessa história, porque a turma inteira concordou que Deus está morto. Até que alguém se levanta e resolve provar que Deus não está morto. No primeiro filme, no primeiro livro, ele se foca basicamente no criacionismo, né? De onde é que veio Deus, de onde é que nós viemos, né? Então ele consegue fazer algumas analogias bem interessantes, que aí vocês vão descobrir o que é por trás. Nesse segundo, até onde eu sei, eu acho que se você ler na sinopse, você também vai ter isso. Deixa eu ver se ele fala aqui. Fala assim, olha só. O livro que deu origem ao filme Deus Está Morto 2, em que Grace, uma professora cristã, vivida por Melissa Joan Hart, é questionada sobre Jesus dentro da sala de aula. Sua resposta inicia uma perseguição ao direito à crença e um processo judicial que poderá lhe custar a fé e a própria carreira. Então, ela vai ter que defender aí, pelo que eu imagino, que Cristo realmente existiu, é uma figura histórica e que nada há de errado em falar sobre Cristo na sala de aula, né? Vamos lá, algumas passagens interessantes. Isso é muito interessante.
Eu acho que esse livro tem esse fundamento. Eu acho que assistir Deus Não Está Morto 1, Deus Não Está Morto 2, Quarto de Guerra, enfim, tem uma série de filmes que são filmes assim necessários a todos os cristãos. Por quê? Ele tem por objetivo preparar os crentes para expor as razões de sua fé, devendo ter uma prioridade máxima, especialmente a todos aqueles que estão engajados no ministério cristão. Isso é muito normal, a gente sabe, quando a gente começa a falar sobre Deus, sobre Jesus, as pessoas às vezes vão tentar nos colocar em xeque. Mas peraí, será que esse Jesus realmente existiu? Vem cá, você acredita que ele realmente andou nas águas? Bom, então a gente precisa de argumentos. E você usar simplesmente a Bíblia para dizer que está certo, você vai ser um homem ou uma mulher de um livro só. Isso não é uma coisa boa, tá? Eu costumo dizer isso. Tá, eu não. Muitas pessoas que brigam muito para isso vão dizer assim: está escrito na Bíblia, né? Então quer dizer que a Bíblia vai justificar a existência do nosso Deus, do Deus de Israel, de Abba, o pai de Jesus, vai justificar Jesus, então é um livro, está escrito no livro. Se o livro escreveu, se está escrito no livro, que é verdade, né? Então, a gente pega lá o Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, para dizer que sim, Alá existe porque está no livro. Aí as pessoas geralmente tendem a te colocar em xeque. Peraí, se partindo por esse seu pressuposto, se eu pegar o livro do Incrível Hulk, o Incrível Hulk existe, porque tem um livro sobre o Incrível Hulk. Então a gente tem que ir um pouquinho além. Eu acho que esses livros, esses filmes, eles chegaram para a gente no momento, exatamente nesse momento em que a gente tem e vai ser questionado sobre a nossa fé. Então vamos lá, mais ainda uma citação bíblica aqui. Sejam sábios no procedimento para com os de fora da igreja. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar deve ser sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Isso está em Colossenses 4, de 5 a 6. Então a gente tem que estar preparado realmente para aquelas questões que vão nos colocar em xeque. Será que você, como pastor, como diácono, como ministro, ou como mero frequentador mesmo, que quer pregar a palavra à sua família, você é capaz de dar respostas plausíveis para várias coisas? Tipo, para onde é que foi a alma de Jesus durante esses 3 dias em que ele estava fora do seu corpo? Você sabe para onde é que ela foi? Você vai conseguir responder? Está na sua Bíblia? Pois é, tem meio livro de onde um livro só. Aqui está aqui mais. Os cristãos precisam ser ensinados e treinados, não apenas consolados e entretenidos. Isso é o que eu brigo muito. Tem muita igreja que ao invés de ler a Bíblia fica cantando e fazendo dancinha. Cantar é muito legal, louvar o Senhor com música é muito legal, fazer dancinha também é muito legal, mas é para isso que a gente tem encontros, é para isso que a gente tem a marcha para Jesus, é para isso que a gente tem uma série de coisas. O objetivo da gente se encontrar na igreja, estar juntos, é ir além, é sair da dancinha, tá? É sair do canto. É conhecer. Olha só o que ele fala: os cristãos precisam ser ensinados e treinados, não apenas consolados e entretenidos. Fica lá o pastor falando só aquilo que a pessoa quer ouvir. Talvez aquilo que você quer ouvir não é a verdade que Deus quer te contar. Deus pode ter um outro plano para você, tá? Bom, a primeira ideia é, acho que eu vou ter mais alguma coisa aqui. Ele diz aqui que Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, uma vida moral e eticamente sem manchas, o que é fantástico. Se você pode retirar sim o Jesus, se a pessoa te incomodar tanto, retire o Jesus religioso e apresente Jesus histórico. Você tem algo contra o Jesus histórico? Não! Pronto, siga esse Jesus histórico. Assim como você,